Câmara Municipal de Cuiabá realizou na manhã desta quarta-feira uma audiência pública para debater a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Alguns estados já permitem a comercialização. Proposta pelo vereador Leonardo Oliveira foi um pedido dos presidentes dos clubes matogrossenses. E um dos assuntos debatidos foi a liberação da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. É um atrativo. Uma coisa, pelo menos o meu pensamento, uma coisa é no Rio de Janeiro, São Paulo, que nós temos aí uma torcida de 50, 60 mil pessoas. Outra coisa é aqui em Cuiabá, que nós temos torcida de 500 a 800 pessoas. Então, quer dizer, a bebida poderia e vai atrair bastante gente. Agora, de maneira organizada, policiamento, e é uma maneira de tentar. Para o vereador Faisal Khalil, a proibição da venda de bebida alcoólica não é justificável. Segundo ele, muito pelo contrário. Se a oferta fosse liberada, seria até um atrativo a mais para o público que gosta de futebol. Isso aí seria mais uma fonte de renda e também mais um atrativo para trazer jogos de fora. Essa lei foi proposta em abril, nós estamos aguardando a audiência pública, essa audiência de hoje, certo? E já foram, inclusive, regulamentados e permitidas as vendas em outras cidades do nosso Brasil, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, Porto Alegre, Curitiba. Então, na verdade, esse tempo, essa demora de tramitação aqui em Cuiabá está sendo um pouco prejudicial, porque em outros grandes centros já foi liberado. Outros pontos debatidos foram a questão da segurança ou da falta dela e a reforma do estádio do Trinha, que fechado acaba limitando ainda mais as possibilidades para disputas do campeonato matogrossense. E, em contrapartida, os custos para utilizar a Arena Pantanal estão ficando cada vez mais altos. Isso sem falar no valor dos ingressos. Outras questões, vamos dizer, talvez seria indicado uma situação para ingressos, troca de notas fiscais, como, por exemplo, algumas ideias desta forma, assim, para viabilizar o torcedor ir a campo, porque hoje o custo, inclusive, para ele é alto, para uma entrada. E levar filho, família, fica difícil. Então teria que, vamos dizer assim, de uma forma racionalizar isso para ele conseguir ir em campo. Então cabe agora reunirmos aqui todo mundo, discutirmos, levarmos aí uma proposta para as entidades. Ou seja, para o próprio Ministério Público, que tem a questão aí da torcida organizada, para o prefeito, para o Executivo Municipal, como que seria esse investimento. Então é um processo que vai iniciar a discussão, porque nós precisamos aí aumentar cada vez mais o público no futebol. Não temos como ter um estádio que vale quase 1 bilhão, que vai 1.000 pessoas, 800 pessoas no estádio. A falta de políticas públicas voltadas para o futebol matogrossense também foi apontada. E realmente tem de ter uma política para o esporte diferenciada, porque dinheiro tem. Se nós queremos ter menos gente nos hospitais, menos gente nas cadeias, é praticando o esporte, é fazendo bem à sua saúde, bem ao seu corpo. Então, acho que nada demais, é obrigação do Estado e do município olhar bem pelo lado, a parte esportiva, sim. Após anexar a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer à pasta da Cultura, agora o governo do estado pretende subornar o esporte à Secretaria de Educação. E para falar sobre este processo, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário adjunto de Esportes e Lazer de Mato Grosso, Pedro Luiz Shinohara. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui, até para que a gente possa prestar conta, né? Já que nós já passamos da metade do ano e estamos praticamente com o calendário já se encerrando. Secretário, a gente acabamos de acompanhar juntos aqui no estúdio a entrevista do presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, onde ele fala aí sobre a falta de apoio para o esporte. O esporte, no governo anterior, tinha uma secretaria, nesse governo ele tinha ido para a cultura e agora a ideia é colocar o esporte junto com a Secretaria de Educação. O senhor me dizia agora há pouco aqui que o orçamento do esporte estava previsto 21 milhões, mas vai gastar menos do que a metade. A pergunta é a seguinte: entra governo e sai governo e o esporte acaba não tendo a valorização que merece. O senhor concorda com isso? Na verdade, houve uma decisão de priorizar, né? E a prioridade desse governo, nesse primeiro momento, que era o que nós consideramos que estava caótico, era exatamente aquilo que tem que ser responsabilidade na educação, na saúde e na segurança. E nós, até do esporte, entendemos que tem que ter essa preocupação. Pegamos um governo que está caótico, vocês estão sabendo do que está ocorrendo,
não foi diferente na Secretaria de Esporte, né? E que estamos reorganizando. Eu acredito que o ano que vem vai ser infinitamente melhor do que este ano, porque esse ano a prioridade realmente era acabar com aquilo que se estava de prioridade que foi dada pelo governo, que seria essas 3 secretarias ou essas 3 pastas. Nós do esporte estamos conseguindo fazer aquilo que com dinheiro bem reduzido, mas consciente que o ano que vem vai ser muito melhor do que esse ano. Por que anexar agora o esporte à educação? A educação que já tem muitas demandas e muitas necessidades. Na verdade, isso aí surgiu, a questão da fusão e da fusão do esporte saindo para vir com a cultura, surgiu, na verdade, lá atrás, até de uma certa forma coordenada pelo prefeito, né, Pivetta, que foi o coordenador da equipe de transição, juntamente com o Instituto, na qual fez a análise. Tentamos mostrar para o governador que seria viável, interessante, uma manutenção, porém a equipe nos mostrou que seria interessante, nesse primeiro ano pelo menos, ou pelo menos nos primeiros meses, enfim, ficarmos na condição de adjunto, no caso, fusão com a cultura, mas que nós, até porque todas as secretarias, não sendo essas 3 que eu já citei, teria dificuldade financeira. E estaríamos juntos, que aí economizaria dinheiro no sentido de que iríamos ter apenas o mesmo sistêmico, um grupo sistêmico, né, um adjunto sistêmico que trataria das 2 secretarias, e assim aconteceu também com o turismo, enfim, as que houveram fusão. Então, houve uma diminuição nas despesas com as 2 secretarias, com a junção. E eu acho que é igual, eu analiso essa situação como se fosse uma criança que está raquítica, né? Precisamos alimentá-la para que ela possa fortificar e aí sim, quando ela conseguir já estar forte, poder ser independente e poder ser uma secretária novamente, que é o sonho, lógico, e a gente tem conversado com todo mundo, que é o sonho, retorno da secretaria autonomamente falando. Então, mas a gente entende também o governador, e acho que o governador merece esse voto de confiança. Disse isso para ele quando ele me informou que haveria essa fusão e que eu iria responder pelo esporte, né? E mais haveria uma junção com a fusão com a cultura. Mas eu disse para ele que assim como eu tenho a minha opinião de que era importante a permanência da Secretaria de Esporte, mas também ele conseguiu me convencer e acredito que ele tem merece esse voto de confiança, no sentido que temos que fortalecer primeiro. Eu acho que o mais importante até do que ser uma secretaria, eu acho que é importante ser secretaria, mas mais do que ser uma secretaria é termos um investimento na área do esporte, estando como adjunto ou não. Isso agora, acho que é o mais importante. Agora, secretário, utilizando aí o mesmo exemplo que o senhor acabou de citar aí da criança subnutrida e tal, é o que o atleta amador, é a forma como ele se sente, né? Que o governo, por falta de apoio, acaba agindo de uma forma assim, raquítica com os esportistas. E o Bolsa Atleta? Onde está o Bolsa Atleta, secretário? É importante. Vamos ressuscitar ele? Vamos sim. Eu acho que todo bom projeto ele tem que voltar. Como, por exemplo, o Amadorzão de futebol amador de seleção. A última edição, há 4 anos atrás, mais ou menos, houveram 110 participantes. Independente se é do governo anterior ou não, se é um bom projeto, isso prova que 141, 110 participantes é um bom projeto e vamos retomá-lo. E a questão da Bolsa Atleta, importante também para a gente poder explicar. A Bolsa Atleta, ela é de 2012, ela não, e 13 e 14, ela não foi homologada. Por quê? Porque 2012 é uma diferença de 13 e 14. Ela apenas chegou na secretaria, foi avaliado, mandou-se para o Concede, esse é o trâmite. O Concede analisou, avaliou e mandou quem tinha direito ou não da Bolsa Atleta. Só que o secretário, na época, não homologou, porque ele não publicou. E uma das justificativas dele era que não tinha recurso para tal. E é uma justificativa que pode ser contemplada com a não publicação e, consequentemente, não a homologação. 2012, 13 e 14, nem chegou na avaliação do Conselho, porque esse é o trâmite. O Conselho nem avaliou. Muito menos houve a publicação e, portanto, não houve 13 e 14 eles estavam preocupados aí com outras coisas, né? Obra da Copa, que não deu em nada. Não tinha orçamento novamente. Parece que a prioridade era outra. Pelo menos essa é a informação que nós recebemos.
Com relação a 2015, este ano, já o nosso governo, só houveram apenas 43 pedidos de bolsa. E por sinal de uma mesma modalidade que é o ciclismo, que foi a única. Mas nenhuma das 43 foram aprovadas. Inclusive peço a todos, quem tem dúvida, que nos procure lá no AI-Sim Tocantins, procura um desses membros dessa equipe permanente lá que faz essa primeira avaliação, que é o doutor Paulo Geão, é um advogado, faz parte dessa equipe, para poder tirar as dúvidas e ver inclusive, o que faltou de documentação. E temos a pretensão, aí é uma boa notícia para todos, que ano que vem nós estamos voltando com a Bolsa Atleta, com uma Bolsa Atleta provavelmente com valor melhor, porque para quando foi criado eu acho que aquele valor era suficiente, agora tem que ter algumas regras. Por exemplo, se pedia do primeiro ao sexto colocado em resultados em campeonato nacional, podia pleitear. Eu acho que agora já chegou a hora de primeiro ao terceiro. E com isso diminuindo, a gente pode melhorar mais o valor. O que é 800, de repente, passar para um outro valor, 1.200, por exemplo, e que é 500, passar para 800. Enfim, melhorar. E algumas regras a mais. E temos uma comissão já montando esse estudo para que 2016, com o resultado de 2015, possamos retornar a Bolsa Atletas forte. Com relação a isso de 2013, 12, 13, 14, eu acredito que nessa semana já deve estar saindo uma decisão definitiva da Procuradoria do Estado, né, através do procurador José Vitor, inclusive, que está à frente desse parecer. Secretário, muito obrigado pela presença, pelas informações e vamos esperar aí que finalmente os atletas possam ter algum tipo de apoio que eles não vinham tendo. Eu que agradeço. O senhor sabe disso. Eu que agradeço e estamos prestes aí para a educação, né? E a educação tem muito mais a ver, inclusive, com o esporte, né? Porque nós desenvolvemos várias, desde maio até agora estamos realizando e vai Vamos até... esperar que agora fique lá, né? Que não vá para outra secretaria no ano que vem. Ou que a gente retorne autonomamente, né? Para a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado.